pessoal do oitavo ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é uma videoaula explicativa. Nós vamos falar sobre a modernização do Império, indústrias e ferrovias. Acompanhem comigo. Como vimos na nossa última aula explicativa, o café foi fonte de riqueza para o Império Brasileiro. Mas houveram outros elementos que também contribuíram para o progresso, para a modernização do Império Brasileiro. Um elemento aí muito importante é a Tarifa Alves Branco, do ano de 1844. Essa lei, ela aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros que entravam no Brasil. Antes dessa lei, os produtos estrangeiros entravam no Brasil com um imposto de 15%. A partir dessa lei, o imposto subia para de 30% a 60% de imposto que era pago por esses produtos nas alfândegas brasileiras. Isso era algo positivo, pois valorizava o que era feito dentro do Brasil. Então, os compradores, os clientes, teriam uma preferência pelos produtos nacionais que sairiam com um preço melhor do que os importados. Um outro elemento muito importante é a Lei Eusébio de Queiroz, do ano de 1850, que proíbe o tráfico de escravos, a compra, a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, o dinheiro que deixou de ser gasto pelos proprietários de escravos na compra de novos escravos, junto com o capital que era adquirido, lucro da exportação do café, então esse valor passou a ser investido em novos negócios aqui dentro do país, dentro do Brasil. Então foram criados nessa época várias empresas, várias indústrias, companhia de iluminação a gás, companhias de seguro e de navegação a vapor, bancos, empresas de mineração e transportes urbanos também. Um outro fator que contribui muito para a modernização do Império Brasileiro é a construção de uma malha ferroviária que vai ligar o interior do nosso país ao litoral. Então, na página 209 do seu livro, cita algumas aí dessas principais estradas, dessas principais ferrovias, dessas estradas de ferro. No ano de 1854, é inaugurada a primeira ferrovia no Brasil. Ela ligava a Baía de Guanabara à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1858 é inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Essa estrada de ferro, ela vai ligar o Vale do Paraíba para transportar o café produzido nessa área e levá-lo para o porto do Rio de Janeiro. Em 1855, inicia a construção da Estrada de Ferro Recife-São Francisco. A ideia aí é transportar gêneros agrícolas também, principalmente o açúcar. Em 1867, é inaugurada a ferrovia Santos-Jundiaí, que é uma ferrovia que vai ligar o interior de São Paulo, interior paulista, ao Porto de Santos. O objetivo aí é transportar o café. Outras ferrovias também foram construídas e muitas delas foram financiadas pelos próprios cafeicultores, os famosos barões do café, porque eles tinham interesse, eles investiram muito comprando terras, investindo em máquinas, em arados, em separadores de grãos. Então eles investiram também nas ferrovias, porque eles precisavam transportar esse café que era produzido para os portos. Agora, no próximo slide, e também na página 210 do seu livro, nós vamos falar um pouquinho sobre a Inglaterra e uma mudança de atitude dessa nação em relação à escravidão, ao tráfico de escravos. Durante muito tempo, a Inglaterra lucrou bastante com o tráfico atlântico. O que é o tráfico atlântico? É um nome que os historiadores deram para o comércio de africanos escravizados pelo Oceano Atlântico. A Inglaterra sempre lucrou muito, mas ela muda de atitude no ano de 1807, onde ela proíbe a venda de escravos, de africanos escravizados, para as colônias que ela possuía na América. No ano de 1833, ela resolve abolir, extinguir, acabar com a escravidão nessas colônias que ela possuía. Agora, o que teria levado a Inglaterra? Quais seriam os motivos para que ela mudasse de atitude? Então, foram 3 motivos. Eles estão descritos na página 210 do seu livro. O primeiro motivo que a Inglaterra teve, nós já estudamos sobre a Revolução Industrial e a gente viu que a Inglaterra foi a pioneira nesse sentido.
A Inglaterra, então, ela tinha interesse em ampliar o mercado dela, o mercado consumidor dos seus produtos. Mas nos países que eram escravistas, como por exemplo o nosso país, o Brasil, os proprietários de escravos, eles gastavam uma boa parte do dinheiro deles comprando escravos. E os escravizados, eles não tinham como comprar produtos ingleses, então eles não eram clientes, né? Porque escravo não recebia. Então isso teria sido um primeiro motivo. O segundo motivo é que a Inglaterra pensava que, com o fim da escravidão, os proprietários de escravos, né, no caso aqui brasileiros, eles não gastariam comprando mais escravos, eles poderiam comprar produtos manufaturados ingleses. E os escravos, eles virariam trabalhadores livres, receberiam um salário e poderiam também comprar produtos ingleses. O terceiro motivo que motivou a Inglaterra a mudar de atitude em relação à escravidão foi o fato de que uma boa parte da população inglesa e de políticos ingleses também, eles tinham aderido às ideias iluministas. E o iluminismo era contrário à escravidão. Então, esses três motivos aí é que teriam feito com que a Inglaterra mudasse de atitude em relação ao tráfico. No próximo slide aí, antes, vou falar sobre a Lei Bill Aberdeen, que é do ano de 1845 e que é muito importante também. Essa lei, ela autorizava os navios ingleses a prender ou afundar navios negreiros. Então, essa lei considerava criminosos o dono do navio, o capitão, o piloto e seus auxiliares. Então, esses traficantes de escravos, os navios que fossem aprisionados pelos ingleses, eles seriam julgados, né? As pessoas seriam julgadas na Inglaterra. Estudamos também no capítulo anterior a relação da Inglaterra com o Brasil no que se refere ao tráfico. Quando o Brasil se tornou independente no ano de 1822, a gente viu que os países eles foram aceitando, reconhecendo a independência do Brasil ao longo dos anos seguintes. A Inglaterra reconheceu a nossa independência no ano de 1827. E para reconhecer o Brasil como independente e começar a comercializar diretamente com o nosso país, ela exigiu, uma das exigências que ela fez foi que o Brasil acabasse com o tráfico de africanos num período de 3 anos. Só que isso não aconteceu, porque a escravidão aqui, o tráfico foi extinto em 1850, então não foi nos 3 anos seguintes, né? Mas o Brasil fez uma lei no ano de 1831, que é onde declarava ilegal o comércio de africanos para o Brasil. Mas essa lei ela ficou meio que no papel, né? Ela não foi uma lei que de fato teve validade, valia, né? Porque o comércio de africanos continuou acontecendo. Mas foi uma tentativa aí do Império Brasileiro a cumprir uma exigência que a Inglaterra tinha feito, né? E mesmo com essa lei, o comércio de escravos, ele não diminuiu, pelo contrário, ele até cresceu. A Inglaterra tentou renovar com o Brasil o tratado, né, de comércio e navegação, que tinha sido assinado no ano de 1827, e também essa exigência de acabar com o tráfico de escravos, mas aí Dom Pedro II, aí já era o ano de 1844, Dom Pedro II, ele não aceitou renovar, dizendo que os ingleses tinham violado a soberania brasileira, a soberania nacional, quando a Inglaterra prendeu navios que traficavam africanos em águas brasileiras. Então agora a gente pode ir para o próximo slide, onde a gente vai falar de 2 leis muito importantes, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. A gente falou aí da Lei Eusébio de Queiroz no primeiro slide, né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho falando sobre alguns problemas que levaram essa lei a ser criada, né? Ela foi um elemento muito importante para a modernização do Império Brasileiro. A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi aprovada no dia 4 de setembro de 1850. Dom Pedro II toma essa atitude de aprovar essa lei devido à pressão muito grande
que o Império Brasileiro sofria, principalmente pelos ingleses. Então, depois lá da Bill Aberdeen, os ingleses passaram a fazer uma repressão muito grande ao tráfico. E como eu disse aí um pouquinho antes, ele chegou a invadir águas brasileiras, prender navios que traficavam escravos. E aqui dentro do Brasil, as rebeliões de africanos escravizados aumentou bastante. Então, os africanos nunca, na história aí de todo o tempo em que houve escravidão, eles nunca aceitaram a escravidão pacificamente. Haviam várias formas de protesto. Só que nesse momento aí, essas rebeliões africanas, essas rebeliões dos africanos escravizados, elas aumentaram e se tornaram ainda mais agressivas, o que estava amedrontando a elite do império. Então foi um dos motivos, essa pressão dos ingleses, essas pressões internas fizeram com que Dom Pedro II aprovasse a Lei Eusébio de Queiroz. Então, os proprietários de escravos brasileiros, com a proibição de que entrassem escravos no Brasil, eles começaram a ter alguns problemas. Na verdade, 2 problemas que estão numerados aí na página 202 do seu livro. Como que eles iam conseguir mais trabalhadores para trabalhar nas suas propriedades se eles não podiam mais comprar escravos? E como que eles iam evitar que o trabalhador virasse um posseiro? O que era um posseiro? É um indivíduo que ocupa uma terra que está abandonada. Então, Dom Pedro II, para resolver esse problema dos proprietários brasileiros, ele criou uma lei, aprovou uma lei chamada Lei de Terras. O que essa lei dizia? Essa lei dizia que um indivíduo só podia se tornar dono de uma terra se ele comprasse, se ele recebesse por meio de doação, se ele comprasse ou se ele recebesse por meio de doação. Ele não poderia simplesmente chegar lá e apossar de uma terra. Então, era uma tentativa de evitar essa questão aí do posseiro. Além disso, todo proprietário de terra tinha de pagar um imposto territorial sobre aquela terra. Então, isso impedia que ex-escravos, que imigrantes, que pessoas pobres tivessem acesso à terra, porque os preços eram elevados, eles não teriam condição de comprar, e então, para sobreviver, eles tinham que obrigatoriamente trabalhar para alguém, trabalhar para grandes proprietários, trabalhar para comerciantes. Vamos falar agora sobre o tráfico interprovincial. O que é o tráfico interprovincial? É um tráfico que existia entre as províncias. Não podia se comprar trabalhadores, não poderia mais comprar africanos escravizados. Então, o tráfico, a chegada de africanos escravizados no Brasil estava proibida, desde 1850. Então, o que os fazendeiros do Sudeste, por exemplo, passaram a fazer? Eles passaram a comprar africanos aqui dentro mesmo, africanos escravizados do Nordeste. Porque lá no Nordeste, o Nordeste era um grande produtor de açúcar. Como a produção de açúcar entrou em decadência, então teria-se escravos sobrando lá. Então, os proprietários, os fazendeiros do Sudeste passaram a comprar africanos escravizados do Nordeste, onde essa mão de obra estaria sobrando. Então, isso que é o tráfico interprovincial, um tráfico que acontecia dentro do Brasil, entre as províncias. Na imprensa brasileira, no parlamento, que era o Congresso, que era a Câmara, vários debates aconteciam sobre a utilização de trabalhadores livres nas lavouras de café. Então, como não poderiam chegar mais escravizados, então se falava muito sobre isso, sobre utilizar trabalhadores livres para trabalhar, já que a mão de obra era muito necessária. Uma boa parte da elite brasileira, da elite imperial, via os trabalhadores negros e mestiços, na maioria, como preguiçosos e indisciplinados, os trabalhadores que eram livres, mas que eram negros, ex-escravos e eram mestiços. Então, o racismo, ele era muito forte e ele era reforçado por uma teoria que vinha da Europa, que é a teoria de que essas raças, que negros, mestiços, eram inferiores. Inferiores a quem? Aos chamados brancos, E os brancos, eles eram vistos, então, como uma raça superior. Era uma raça capaz de criar uma civilização, Então, os outros, os inferiores, eles deveriam estar obedientes, abaixo da raça superior, que eram os brancos.
Essa era uma teoria defendida na Europa que chegou no Brasil e que passou a ser defendida pela elite imperial. Houve aqui no Brasil também uma teoria desenvolvida, transformada, criada por um médico brasileiro chamado João Batista de Lacerda, onde ele dizia que o Brasil ia se branquear, que iria acontecer a teoria do branqueamento da população brasileira. Ele dizia que em 100 anos, a contar aí a partir do ano de 1910, a população brasileira se tornaria totalmente branca através de miscigenação. Então, os negros e os mestiços eles iam acabar desaparecendo, né? Só que, claro, a gente sabe que, pelo contrário, que isso não aconteceu, né? Hoje, pardos e negros, eles são mais de 50% da população brasileira. Né? Então, o racismo, as teorias racistas, era algo que, nesse período que nós estamos estudando, era defendido e era algo crescente entre os brancos, entre a elite imperial. Vamos tratar agora do último assunto desse capítulo, que é a Guerra do Paraguai. Ela durou de 1864 a 1870 e essa guerra ela foi motivada por algumas disputas, como, por exemplo, os países que participaram. Quem eram os envolvidos na Guerra do Paraguai? Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O desejo dessas nações era controlar o transporte nos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e Rio da Prata. Eles também disputavam terras férteis e de pastagens e eles queriam a liderança política na região platina. Vamos ver separadamente os principais interesses de cada um dos países, começando pelo Brasil. O que o Brasil tinha como interesse nessa guerra? O Brasil queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia Platina, que são esses rios Paraná, Paraguai, Uruguai e Rio da Prata. Ele queria também colocar fim aos conflitos por terra e gado nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e tirar do poder o ditador paraguaio, que era o Francisco Solano Lopes. A Argentina, qual que era o interesse dela nessa guerra? A Argentina, ela queria consolidar o Estado Nacional Argentino. Então, ela queria impedir que as províncias dela, de Entre Rios e Corrientes, se separassem e formassem países independentes. A Argentina queria manter a unidade. E, para isso, ela queria contar com o apoio paraguaio. E o Paraguai, o que ele queria? O Paraguai, ele queria se tornar uma potência na região platina e queria conquistar uma saída para o mar que ele não tinha. Se você observar o mapa aí do próximo slide, você vai ver que o Paraguai não tem saída para o Oceano Atlântico. Então, ele queria conquistar terras aí para ele ter acesso ao oceano. Você tem um mapa também na página 215 aí do seu livro para você poder observar. O plano aí do Paraguai, que era conquistar esses territórios aí, acabou não dando certo porque o principal aliado que ele tinha, que era o presidente do Uruguai, acabou sendo derrotado pelo exército brasileiro. Mesmo sem o único aliado que ele tinha, o Solano Lopes, o ditador paraguaio, ele partiu para a guerra, mandou aprisionar um navio a vapor brasileiro que estava navegando pelo rio Paraguai e ordenou que os soldados paraguaios invadissem o Mato Grosso. Depois disso, ele pediu para atravessar as terras argentinas, mas teve o pedido negado. Nesse momento, forma-se então um grupo chamado de Tríplice Aliança, que contava com Brasil, Argentina e Uruguai, que iriam lutar juntos para combater o Paraguai. A Tríplice Aliança, ela é montada em maio de 1865. Então, a Guerra do Paraguai passa a ser travada por esses dois grupos, Paraguai versus a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra é vencida pela Tríplice Aliança. E as consequências dessa guerra para o Paraguai as consequências foram muito grandes, que é o que a gente vai ver agora. Essas informações tem na página 217 do seu livro. O
que acontece com o Paraguai depois do fim da guerra, depois da sua derrota? O Paraguai, ele perde uma grande parte das suas indústrias, perde também 140 mil quilômetros quadrados do seu território e muitos paraguaios foram mortos nesses confrontos, mais de 200 mil pessoas. Só que ele conseguiu manter a sua independência. Ele não fica sob o domínio de nenhuma das nações da Tríplice Aliança, não, mas ele tem perdas muito grandes. O Brasil consegue incorporar o território brasileiro, um território já grande, né? Ele consegue incorporar ainda outros territórios. Ele conseguiu garantir a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e manteve a liderança que ele tanto desejava na região platina. Mas os custos para o Brasil foram grandes. Morreram aí na Guerra do Paraguai, segundo as fontes oficiais, 23.917 pessoas. Só que nos números extraoficiais, de acordo com pesquisas feitas, acredita-se que tenham sido mais ou menos 100 mil mortos. Uma outra coisa aí que não foi positiva para o Brasil foi a dívida externa. Para poder se manter na guerra aí, muito dinheiro foi pego emprestado com banqueiros ingleses. Então, o governo brasileiro acabou adquirindo uma dívida externa grande. Para tentar pagar essa dívida, ele acaba aumentando a emissão de moeda, o que vai gerar uma inflação muito grande aqui dentro do Brasil, que vai afetar principalmente as pessoas mais pobres. Então, resumidamente, os gastos com a guerra foram enormes, 614 mil contos de réis, o que seria 11 vezes o orçamento do Brasil no ano de 1864. Então, a guerra trouxe conquistas positivas, mas também bastante gastos, né? E o número de pessoas também que foram mortas. Então, oitavo ano, a gente conclui assim esse capítulo, né, que fala sobre o segundo reinado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do e-mail. Um abraço, pessoal. Até mais.